I stay with you if I'm choosing. Bom dia, alunos. Eu sou a professora Chayane, professora de História, e hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Nós estávamos falando sobre a Primeira República no Brasil, que compreende os anos de 1889 a 1930, e hoje nós vamos abordar a questão da inserção dos negros nesse período republicano após a abolição da escravatura. Nós vamos entender se houve políticas públicas para inseri-los após essa abolição da escravatura. Será que os negros participaram dessa democratização da sociedade brasileira? Porém, antes de entrarmos nesse conteúdo, é necessário retornarmos no contexto histórico dessa escravidão no Brasil para que você possa entender da melhor forma. Esse conteúdo vocês aprenderam certamente no 8º ano, porém eu vou fazer uma ponte para que você relembre os pontos principais desse momento triste da nossa história brasileira. A escravidão no Brasil era uma instituição que existia desde os meados do século XVI, foi introduzida pelos portugueses durante a colonização. Com a nossa independência, em 7 de setembro de 1822, esse modelo escravagista só aumentou no nosso país. A principal mão de obra do Brasil era, então, os negros escravizados. Eles vieram do continente africano, foram retirados de lá à força e foram mandados não somente para o Brasil, mas para várias regiões do mundo para serem escravizados. É importante também dizer, pessoal, que houve resistência, sim, por parte dos negros escravizados, tanto no seu país, no momento de ser retirados à força do seu país, quanto aqui no Brasil, eles resistiram por meio de fugas, por meio de revoltas, então havia uma insatisfação constante por parte deles, então isso tem que ficar bastante claro. Então a escravidão no Brasil existia desde os meados do século XVI, montou-se aqui um modelo escravagista, os negros continuaram resistindo e por volta da década de 1870, o movimento contribuiu bastante para o fim da abolição da escravatura, que foi o movimento abolicionista, que contou com diferentes grupos da sociedade brasileira em defesa da abolição da escravatura. Foi um processo lento, foi um processo demorado e finalizou em 1888 com a Lei Áurea, sendo assinada pela princesa Isabel, que dava liberdade, então, aos negros escravizados. Então, eu só relembrei para vocês esse contexto histórico de escravidão no Brasil, finalizamos com a Lei Áurea, em 1888, assinada pela princesa regente Isabel. Lembrando que os donos, vamos dizer assim, dos escravos, não sofreram nenhuma indenização, não tiveram nenhuma punição. E agora nós vamos falar, então, sobre como ficou a vida desses libertos após a abolição. O que eles fizeram após essa liberdade garantida. Eu não sei se vocês já ouviram algumas pessoas dizendo que nós temos uma dívida histórica com os negros. E realmente nós temos, pois após a abolição da escravatura, o Brasil ele não organizou políticas públicas que atendessem às necessidades e os interesses dessa população. Ele simplesmente libertou, jogou essa população na sociedade e não organizou, não deu uma estrutura, tanto física, econômica, social, ele não possibilitou que essa população pudesse melhorar de vida. Imagine-se no lugar de um negro escravizado. Chega a princesa Isabel com a Lei Áurea, olha, tá aqui a sua carta de liberdade, agora você é livre. O que ele vai fazer? Ele não possuía dinheiro, pois ele era um escravizado, Ele trabalhava para somente se alimentar, Ele não era um assalariado, ele não recebia pelo seu trabalho. Ele não tinha uma moradia, ele não tinha uma terra, ele não tinha um lugar para morar. Ele morava onde? Na propriedade do seu dono, nas senzalas. Ele não tinha acesso à educação, porque isso não era permitido. Então, o que eles poderiam fazer? Nada. O Brasil simplesmente libertou,
porém não acolheu e não elaborou políticas que atendesse à necessidade dessa população. Então, o que a maioria dos libertos fizeram? Eles foram forçados, a se sujeitarem a trabalharem para os seus antigos proprietários, para os seus antigos donos, por baixos salários, pois não havia uma solução. O que eles poderiam fazer? O Brasil não se organizou para atender às necessidades deles. Simplesmente, o Brasil atendeu às necessidades da elite, como sempre, um grupo já privilegiado, e esqueceu. E hoje nós podemos observar essa população na nossa sociedade. Talvez hoje nós podemos entender por que essa população negra é tão discriminada e não tem tanto acesso, tanta oportunidade devido a esse contexto histórico, devido a essa dívida histórica que nós brasileiros temos com eles. Então, para finalizar, nós entendemos que desde o início da República, os negros não foram inclusos, eles foram excluídos dessa democratização da sociedade brasileira. Não havia políticas públicas voltadas pelos seus interesses. O Brasil simplesmente atendeu aos interesses das oligarquias, da elite, um grupo já privilegiado. É como se os negros não precisassem serem ouvidos, atendidos, é como se eles não existissem. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula ainda nós vamos continuar com esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou no privado. Obrigada. Bom dia, alunos. Eu sou a professora Chayane e vamos para mais uma aula de História. Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre a inserção dos negros no período republicano após a abolição da escravatura. Nós entendemos na aula passada que o Brasil não elaborou políticas públicas que atendessem os anseios dessa população. O discurso lindo e humanitário ficou só na teoria. Nunca se pensou em reformas sociais que pudessem abranger as necessidades dessa população. Então, para finalizarmos esse conteúdo, hoje nós vamos abordar alguns fatos que marcaram o século XIX no Brasil. Talvez assim nós possamos entender, a partir desses três importantes fatos, o que essa população, a partir dessas três conquistas que, em tese, em teoria, deveria favorecer a população como um todo e, especialmente, esse grupo não privilegiado. Então, os três fatos que marcaram o século XIX no Brasil, nesse contexto, que nós estamos abordando sobre a vida dos libertos após a abolição da escravatura. Então, os três fatos importantes que marcaram o século XIX, primeiramente, a gente tem que ter noção também que o século XIX corresponde ao período de 1801 a 1900. Então, vamos lá. Primeiro, o fim da escravidão. O fim da escravidão ocorreu em 1888. Segundo, um ano depois, veio a proclamação da República, em 1889, e depois a promulgação da Constituição de 1891. Esses três fatos deveriam, em tese, colaborar, melhorar a vida dessas pessoas, que já não tinham privilégio algum. Então, vamos tentar entender o que se passava na cabeça desses negros libertos nesse período do século XIX. Olha, então, em 1888, nós fomos libertos pela princesa regente Isabel, com a Lei Áurea. Nós estamos libertos, nós não somos mais escravos. Em seguida, vem a proclamação da República, em 1889. É lógico que eles encheriam de esperança, pois acreditavam que esse novo regime, a República, acabaria com os privilégios de outrora. Que a sociedade agora não seria dividida em grupos sociais, onde uns tinham mais privilégios que os outros,
Porém, isso não aconteceu. A República simplesmente manteve os privilégios da elite. Porém, esses dois fatos, o fim da escravidão, a proclamação da República, né, um novo regime, não trouxeram de maneira concreta uma melhora de qualidade de vida desses recém-libertos. Talvez eles pensariam, não, na Constituição, numa nova Constituição, talvez nós possamos ser lembrados e ouvidos. Porém, isso também não aconteceu. A promulgação da Constituição de 1891, no governo de Deodoro da Fonseca, não atendeu também os anseios dessa população. Em tese, uma Constituição, né, o objetivo de uma Constituição é construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, né, diminuir as desigualdades sociais, porém isso não aconteceu. Então, como eu falei, em tese, uma Constituição deveria promover o bem de todos. Entretanto, contudo, todavia, isso não aconteceu. Eu vou citar um trecho da Constituição de 1891, artigo 70, parágrafo 1º, que dizia que estipula-se que os mendigos e analfabetos não seriam considerados cidadãos. Que interessante, né? E quem seriam os mendigos e os analfabetos nesse momento aqui? Será que é difícil de imaginar? A maioria dessas pessoas proviam da escravidão. Então, esses três fatos que deveriam contribuir para uma mudança significativa na vida desses recém-libertos não ocorreu. Simplesmente o Brasil manteve os privilégios da elite. Libertou, porém não acolheu, não ouviu, excluiu, jogou na sociedade. E que Deus cuide. E por falar em Deus, e quando eu falo Deus aqui, não é o nosso Criador, né? Estou falando de instituições religiosas, a igreja. A igreja também, nesse período, foi bastante omissa. Eles não consideravam os negros totalmente seres humanos. Então, eles fecharam os olhos, fingiram que isso não estava acontecendo, que não havia uma escravidão. Porque eles também consideravam que os negros não eram totalmente seres humanos. Que loucura, né? Esse pensamento, né, dessas instituições religiosas da igreja eram pautados. Durante esse período também, pessoal, no século XIX, houve um crescimento considerável de teorias racialistas. Eram teorias que, para justificar essa exploração, dizia que havia uma superioridade física, intelectual, moral do branco, em contrapartida aos negros. Então, para justificar essa dominação, essa exploração, surgiram no século XIX teorias de superioridade racial. Havia raças humanas, que no caso aqui é a branca, superior às outras. E se havia uma superioridade branca, as pessoas que eram negras deveriam ser tratadas de formas inferiores. Essa ideologia do racismo passou a existir dentro de cada país. Essa teoria da superioridade justificava a exploração, a dominação, tudo em nome do progresso. Os negros passaram a serem considerados os indesejados dos novos tempos. A vida, a situação dos negros não era de interesse público. E hoje, será que isso modificou? É lógico que nós conseguimos vislumbrar, né, grandiosas mudanças. Porém, será que o Brasil não está cumprindo uma agenda atrasada? Será que nós conseguimos dar acesso às mesmas oportunidades para todos os cidadãos brasileiros? Então, hoje nós finalizamos esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido esse contexto histórico de escravidão no Brasil, os principais fatos que marcaram essa narrativa excludente dos negros na sociedade brasileira. E qualquer dúvida, estou no privado, não permaneça com dúvidas. Se acaso você tiver alguma dúvida, me procure. Tenha um ótimo dia.